Foi criado para acreditar na graça, para acreditar em retribuição. Vai estrear a série de Demolidor Renascido no Disney Plus agora. Um dos personagens mais famosos do MCU finalmente chegou dentro do universo Marvel, como a gente já tinha visto no filme de Homem-Aranha No Way Home. Peter, você fugiu de problemas jurídicos até agora, mas isso é só o começo. Ainda tem a questão da opinião pública. Como é que você fez isso? Sou um ótimo advogado. Essa aqui vai ser uma série inteiramente produzida pela Marvel Studios, fazendo parte da linha sagrada principal da Marvel. E para começo de dúvida, não é uma série nova, mas sim, na verdade, uma quarta temporada das 3 primeiras temporadas que a gente já assistiu na Netflix e que agora faz parte do Disney Plus. Foi super aclamada pela crítica e pelo público, que contém cenas extremamente dramáticas e cenas de lutas simplesmente épicas. E nesse vídeo vou relembrar a história completa da primeira temporada, com diversos detalhes, referências e easter eggs interligados ao próprio universo da Marvel. E lembrando que aqui vai ter um vídeo da segunda e também na terceira temporada, para você poder curtir já a série de Demolidor Renascido que a gente vai cobrir aqui no canal. Então já deixa um like para ajudar a gente, que deu um baita trabalho fazer esse vídeo, compartilha para os seus amigos que vão assistir Demolidor também e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Não é totalmente desagradável ver você de novo. A série começa com Matt Murdock criança, que foi atropelado por um caminhão de produtos químicos para salvar uma pessoa, e foi nesse processo que ele acabou ganhando os seus poderes. Eu não consigo ver. Essa aqui é a adaptação perfeita da origem do personagem, da forma que ele ganhou os seus poderes, igualzinho aos quadrinhos. Eu não consigo ver. No presente, vemos o Matt Murdock confessando ao padre, mostrando para nós que ele é católico e pedindo perdão sobre o que irá fazer em seguida. E aqui, mais uma vez, uma das características mais fortes desse personagem é ser católico. E é a partir desse dogma que ele não mata pessoas. Não estou buscando penitência pelo que fiz, padre. Pelo que ainda vou fazer. Matt Murdock, como Demolidor, espanca traficantes de mulheres em uma cena de luta extremamente brutal. Ele a salva utilizando um traje completamente preto. Detalhe aqui nessa luta que ele consegue escutar o gatilho da arma sendo acionado antes do tiro sair da própria arma, conseguindo assim se desviar dos tiros. E aqui ele usa um traje extremamente igual ao primeiro traje do Demolidor nos quadrinhos, que foi desenhado em O Homem Sem Medo de 1993 pelo John Romita e o Frank Miller. Em seguida, vemos a intro da série, em sangue derramado por toda a Nova York. Uma intro tão épica e marcante que até mesmo a animação Aranhaverso fez referência a ela. Fogg conversa com um policial, pedindo informações de caso alguém seja preso injustamente para avisá-lo para conseguir o seu primeiro cliente. Valeu, amigão! Em seguida, eles alugam um escritório com um preço super abaixo do comum, por causa da invasão dos Chitauris em 2012, que atacou Nova York, fazendo o preço de todas as locações e prédios diminuírem drasticamente. Então, deixando claro aqui já para nós que a primeira temporada de Demolidor se passa logo após os eventos de Vingadores 1. Morte e destruição caindo do céu, quase varrendo Hell's Kitchen do mapa. Está 1/4 do que costumava ser. Eles então são chamados pelo policial porque descobre que a Karen Page foi drogada e acordou ao lado de um corpo morto dentro do seu apartamento. Isso tudo porque ela descobriu que na empresa que ela trabalha teve desvio absurdo de dinheiro e, para tentar esconder isso aqui, tentaram incriminá-la. Há quanto tempo vocês são advogados? Há umas 7 horas. Então 7 horas. Vemos o braço direito do Wilson Fisk, o Wesley, ameaçando e obrigando um policial a matar a Karen Page dentro da prisão. Ela consegue se defender, grita por ajuda e o Matt Murdock descobre que ela tem os arquivos que incriminam a empresa. E foi por isso que tentaram matá-la. É o arquivo da pensão da Union Allied. Ele descobre isso porque justamente ele percebe que ela mentiu através dos seus batimentos cardíacos, mostrando mais um poder do Demolidor para nós. Você guardou o arquivo, Karen? Não.
Ah, foi só uma ideia. Então vemos uma reunião de bandidos que trabalham para o rei do crime, que serão derrotados ao longo da temporada. Leslie cita que os heróis acabaram ajudando os negócios deles por causa da destruição que a cidade teve, ajudando bastante eles dominarem a cidade cada vez mais. A Karen Page, quando vai em direção ao seu apartamento, é atacada, justamente porque ela estava indo lá recuperar os arquivos. Matt Murdock vai atrás como Demolidor e acaba lutando contra um mercenário enviado para matá-la. Dá uma baita luta e ele deixa o cara acorrentado. Ele pega o pendrive, o assassino, e leva até um jornal, justamente para vazar tudo publicamente. O rei do crime, para se defender, joga a culpa em outras pessoas e agora ele tem como objetivo caçar o Demolidor. O episódio termina com a Karen Page se voluntariando ali para ser a secretária deles no escritório de advocacia dos dois. Eu trabalho de graça. Tá contratada. E termina com o Matt Murdock treinando boxe. Enquanto isso, vemos o policial que era para matar a Karen Page morto, o assassino morto na prisão e outros vilões trabalhando. E termina com uma criança sendo sequestrada e o Matt Murdock escutando ela com a sua super audição. O episódio 2 começa com a Claire encontrando o Matt Murdock desacordado e quase morto em uma lixeira. Ela começa a ajudar ele para se curar e ele implora para que ela não ligue para a polícia e nem para o hospital. A Claire sutura o Matt, ele agradece ela por isso e vemos o Matt criança assistindo uma das lutas do seu pai que acaba perdendo e ele descobre que o seu pai perdeu de propósito em troca de dinheiro. Você ganhou isso tudo pra perder? Mesmo sendo nocauteado, você ainda pode ganhar. O seu pai fala que não depende como se cai, mas sim como se levanta, que é uma frase que resume bastante como que o Demolidor é. Não depende de como cai, mas de como se levanta. A Karen conta pro Fogg que está com medo depois de tudo o que aconteceu. E aí, em seguida, voltamos ao passado com Matt Murdock criança, acordando no hospital, assim que ganhou os seus poderes e após o acidente. Eu não consigo ver! O Matt Murdock, ali conversando com a Claire, que está cuidando dele, fala que não quer contar a sua verdadeira identidade para ela. Então ela diz que vai chamar ele de Mike. Tá legal. Eu vou te chamar de Mike. Mike? Isso porque, nos quadrinhos, o Matt Murdock, para se disfarçar e tudo mais, acabou criando um irmão gêmeo, uma identidade falsa de um irmão gêmeo, que se chamava Mike Murdock. Matt então conta que os russos sequestraram uma criança e que ele foi atrás deles, porém era uma armadilha. Ele sente o cheiro de um homem que estava disfarçado de policial para tentar encontrá-lo ali no prédio. É muito legal que o Matt Murdock consegue jogar simplesmente um hidrante de diversos andares acima a baixo dele e acertando o cara perfeitamente na cabeça. Ele interroga o cara para conseguir encontrar o garoto, ele vai até o local e temos aqui uma das cenas mais iradas e icônicas de histórias em quadrinhos adaptadas para televisão ou até mesmo para o cinema. Uma cena brutal no corredor, com ele simplesmente espancando e arrebentando todos os bandidos no corredor em uma cena sem nenhum corte. E ele sai dali simplesmente com a criança nos seus colos. E é então que o Matt lembra que o seu pai recebeu dinheiro para perder mais uma luta. Porém, o seu pai nesse momento queria que o seu filho conseguisse enxergar o seu pai vencendo pelo menos uma última luta. E aí então que o seu pai transfere e aposta nele mesmo uma quantia absurda de dinheiro para conseguir deixar uma boa quantia para o seu filho conseguir sobreviver. Ele então vai lá, luta a sua última luta, vence e acaba sendo morto. O Matt assiste pela TV o seu pai vencendo a luta e fica lá esperando ele voltar para casa. Até então que ele sai em direção à rua e encontra o seu pai morto em um beco. Papai! No terceiro episódio temos aqui o Wesley pedindo para o Matt Murdock e o Fogg Nelson trabalharem para ele proteger um criminoso que matou em nome do rei do crime. Matt aceita justamente para estar por dentro dos planos do rei do crime e tentar descobrir algo a mais a partir disso. Eles interrogam o cara e percebem que o cara é do mal mesmo. Vai precisar testemunhar.
Apenas terei fé em nosso sistema judicial. Wesley recupera a arma do crime que o bandido usou para matar em nome do Wilson Fisk. E Karen Page recebe ali um contrato recebendo uma indenização que impede dela poder falar publicamente qualquer coisa sobre o seu antigo trabalho. E é então que o Matt Murdock e o Fogg vão ao julgamento para proteger ali o bandido, né? Só que eles estavam querendo ferrar com o cara. E eles descobrem que, na verdade, o rei do crime pagou e comprou todo o júri do julgamento. Você fez um discurso e tanto, Murdock. Um discurso e tanto. Fazendo o cara assim ser solto e o Matt Murdock indo como demolidor após o bandido ser solto quando está fugindo da cidade para tentar descobrir para quem ele trabalha. Eles têm uma luta insana e o cara revela o nome do Wilson Fisk apenas no 3º episódio e fala que prefere morrer do que sofrer na mão do Wilson Fisk. E então ele se mata. Seu covarde! No 4º episódio temos o Matt Murdock agora caçando os russos, espancando eles e perguntando sobre o Wilson Fisk. Ele dá uma chavecada na Claire, que estava cuidando dele dos curativos, e entrega para ela um telefone descartável para que os dois consigam manter o contato. Da próxima vez que eu precisar vir, eu ligo. E então aqui nessa conversa do Wesley com os irmãos russos, acabam falando ali e citando a armadura do Tony Stark e até mesmo o martelo do Thor. Se ele tivesse uma armadura de ferro ou um martelo mágico, poderia até explicar por que vocês vivem levando uma surra. O papo acabou. Wesley fala para os russos lidarem com o Demolidor antes que o Demolidor acabe estragando os negócios do rei do crime. Karen tenta convencer o repórter Ben Urich a investigar a Union Alliance, a empresa antiga que ela trabalhava, que na verdade era uma empresa do Wilson Fisk, que no final desse episódio ele acaba aceitando. Os russos dão adrenalina pro cara que foi justamente espancado pelo Matt Murdock no 2º episódio, para acordar e contar sobre o que ele viu, e ele conta sobre a Claire. Wilson Fisk vai ter uma galeria de arte e ele chega lá e convida a Vanessa para um jantar. A Claire é atacada no apartamento da sua amiga, que tenta avisar o Matt Murdock a tempo, e ele então sai correndo em direção a ela. Ele chega atrasado e, através da sua audição, consegue perseguir os caras. Em jantar, Wilson Fisk diz a Vanessa que o seu objetivo, na verdade, é salvar Nova York, é mudar essa cidade completamente. Enquanto isso, Claire foi sequestrada, tá sendo torturada e o Matt Murdock chega ali apagando a luz dos lugares e simplesmente espancando um por um todos os bandidos que estavam torturando ela, em uma cena muito boa. Um dos russos vai até o jantar do Wilson Fisk, avisa ele que o Demolidor estragou os negócios e o Wilson Fisk, por ter estragado ali o romance, que sai com o cara ali de carro, chega lá e tudo mais, e acaba simplesmente explodindo a cabeça do cara, espancando ela com a porta do carro. Isso acaba iniciando uma guerra entre os russos e nessa cena a gente também consegue perceber que o terno que ele usa tem uma proteção especial e é justamente com esse mesmo mecanismo que será feito o traje do Demolidor mais pra frente. O episódio 5 começa com o Rei do Crime enviando o resto do corpo do irmão do russo em direto pra ele, avisando que na verdade foi o Demolidor que acabou fazendo isso. O Rei do Crime, em uma reunião de emergência, avisa a todos os outros que vai tirar os russos dos negócios. Enquanto isso, o Matt Murdock vai atrás de outros capangas dos russos e descobre que eles estão acreditando que na verdade foi ele quem matou o irmão do líder. Todo mundo sabe que arrancou a cabeça dele. E no meio disso tudo, Matt Murdock acaba descobrindo também que o Rei do Crime tem sobre a sua tutela diversos policiais de Nova York. Não devia ter dito o nome dele. O Rei do Crime chama Vanessa para mais um jantar e ela disse que decidiu ficar ao lado dele, para assim salvar a cidade de Nova York junto com ele. Acabam ajudando uma nova cliente a não ser despejada do seu prédio. Além disso, o Rei do Crime também envia diversos homens-bomba para explodir todos os prédios e instalações que os russos tinham controle. O Matt Murdock acaba descobrindo isso, ele vai de encontro com o líder para avisar o cara e é bem nesse tempo que todos esses prédios acabam explodindo e ferindo até mesmo a cliente, o Fogg e a Karen Page, que estavam em um dos prédios ao lado. E detalhe, a cliente fala que, será que o céu está caindo novamente? Lembrando de volta os acontecimentos de Vingadores 1. El cielo está caindo outra vez. O 6º episódio começa com a Karen Page e o Fogg levando a sua cliente direto ao hospital porque eles acabaram se ferindo. O Matt Murdock, na frente daquele prédio que estava em chamas, acaba tendo que lutar contra 3 policiais que foram enviados ali pelo Rei do Crime para matar o líder dos russos. E tentaram aproveitar ali o momento para matar o Demolidor também. E esse otário?
Dê um jeito nele como mandaram, sem testemunhas. Ele leva o líder dos bandidos ali dos russos para um prédio abandonado, interroga o cara e acaba descobrindo o nome do Leyland, que é justamente o cara que cuida do dinheiro do rei do crime. Apenas um nome importa. Leslie Shumway. E nisso aqui o rei do crime também acaba ligando para o Matt Murdock, através de um telefone de um dos policiais que trabalhava para o rei do crime. Eles conversam e ambos acabam falando que um irá acabar com a vida do outro. Isso vai tornar o que farei com você muito mais prazeroso. Seu papel termina hoje. O rei do crime, nesse momento, acaba dando ordens para policiais matarem outros policiais que trabalhavam para o rei do crime. Tudo para colocar a culpa no Demolidor. Quando a notícia está sendo mostrada no jornal, vemos aqui que o âncora do jornal é o mesmo âncora que apareceu no final de Homem-Aranha 2 do MCU do Tom Holland. Matt Murdock, depois de conseguir a informação ali do líder dos russos, ele acaba fugindo, enquanto o russo acaba meio que se sacrificando para dar tempo pro Matt fugir. O episódio 7 começa ali com o Matt, o Fogg e a Karen Page conversando sobre o que eles acham do Demolidor, se eles acreditam mesmo se o Demolidor matou os policiais ou não. Esse homem, seja quem for e qual seu motivo, não deveria ser julgado e condenado pela imprensa. O Matt vai interrogar ali o contador do Wilson Fisk para saber se ele consegue mais provas para conseguir incriminar o Wilson Fisk e ele ser preso. Porém, ele é surpreendido pelo Stick, o seu antigo tutor e mestre. E vamos pro passado, com o Stick chegando no orfanato onde o Matt Murdock vivia quando criança e começando ao Matt Murdock a controlar os seus poderes. Além disso, também começa a treinar o Matt Murdock para se tornar um soldado extremamente poderoso para os seus planos. Precisa de habilidade pra guerra. Que guerra? Vamos chegar nessa parte. Stick é membro do grupo Casta, um grupo de guerreiros milenares que lutam contra o Tentáculo, para impedir que eles dominem o mundo inteiro. No presente, o Stick então pede ajuda ao Matt Murdock para que eles consigam impedir o Céu Negro. Eles chamam de Céu Negro, o portador de sombra. Matt Murdock topa e durante a missão, quando ele acaba descobrindo que na verdade o Céu Negro era uma criança, ele impede o Stick de matá-la. Mas enquanto Matt Murdock luta contra outros bandidos, o Stick diz pra ele depois que ele conseguiu matar a criança assim da mesma forma. Aquela coisa no container não era uma criança. Fazendo com que os dois acabem lutando no apartamento do Matt Murdock. Vimos que Karen Page chamou o Fogg para ajudá-la junto com o Ben Urich para reunirem provas contra o Wilson Fisk. E o episódio termina com o Stick encontrando outro membro do grupo Casta, chamado Stone. Ali esse cara tem poderes basicamente de impenetrabilidade e também de super resistência quando ele sabe que vai receber o golpe. O 8º episódio começa com a Karen e o Fogg contando para o Matt que agora eles estão tentando incriminar o Wilson Fisk através da Union Alliance. O Matt Murdock aceita participar também, contanto que eles sigam os seus termos. Conhecemos a lei e a usaremos a nosso favor. É nesse momento que o Nobu então chega até o Wilson Fisk e dá um ultimato para ele resolver esses problemas, já que o Céu Negro acabou sendo morto. Nesse episódio vemos um pouco do passado do Wilson Fisk ainda criança, mostrando o seu pai abusivo que espancava tanto ele quanto a sua mãe também. Ele conta tudo isso aqui a Vanessa e diz que levou ele a matar o seu pai ali mesmo no apartamento com a ajuda da sua mãe para impedir com que ela não fosse espancada pelo seu pai. Ela decide ficar ao lado do Wilson Fisk mais ainda. Não foi culpa sua. Você estava protegendo a sua mãe. É então que a Gal acaba conversando com o Wilson Fisk e diz que ele precisa tomar controle das coisas novamente, porque senão ela vai sair dos negócios. O Fisk manda então matarem o policial que deveria ter morrido num episódio anterior, para que ele não acabe contando sobre as coisas do Wilson Fisk. O policial que foi enviado para matar o cara é surpreendido pelo Demolidor, que acaba interrogando o cara e conseguindo informações sobre o Wilson Fisk mais ainda. Conte tudo o que sabe sobre Wilson Fisk. O Demolidor então vai até o Ben Urich, que acaba contando tudo sobre o Wilson Fisk e o que ele descobriu, já que ele estava escrevendo uma matéria para expor o Wilson Fisk. Você tem um nome? Wilson Fisk.
É nesse momento que o rei do crime surpreende o Matt Murdock, indo até público e se declarando como o verdadeiro salvador e que todos os problemas que estão acontecendo, na verdade, é culpa do Demolidor. Detalhe para o jornal que está transmitindo isso aqui, que é o jornal WHIH, que já acabou aparecendo em outras produções do universo Marvel. O episódio 9 começa com a Karen e o Fogg apresentando o Ben Urich para o Matt Murdock. E nessa conversa deles, eles acabam citando o Capitão América, tentando encontrar ali algum podre do Wilson Fisk. Nobu força o Wilson Fisk a conseguir o prédio da cliente do Fogg e do Matt Murdock, que eles estavam ali impedindo com que ela fosse despejada. O episódio 9 começa com a Karen e o Fogg apresentando o Ben Urich para o Matt Murdock. Nessa conversa deles, eles acabam citando o Capitão América, tentando encontrar ali algum podre do Wilson Fisk. Dizer que sou o Capitão América não põe asas na minha cabeça. Nobu força o Wilson Fisk a conseguir o prédio da cliente do Fogg e do Matt Murdock, que eles estavam ali impedindo com que ela fosse despejada. A cliente deles vai até o escritório e diz que o Wilson Fisk acabou dobrando a oferta para que ela possa sair do local. E ela disse que não vai acertar mesmo assim. Não aceito. É a minha casa. É nesse momento que o Matt Murdock decide visitar a Vanessa para descobrir um pouco mais do Wilson Fisk. E ali acaba sendo o primeiro encontro do herói com o vilão. O advogado, ouvi falar do seu trabalho em Hell's Kitchen. Matt Murdock vai até a igreja, conversa com o padre perguntando se o diabo realmente existe. Ele acaba descobrindo que o Wilson Fisk tem alguém que ama, e ele fica se perguntando se ele mata o Wilson Fisk ou não. Ele tem alguém que ama. Que o ama e lamentaria sua perda. A cliente do Matt Murdock e do Fogg Nelson, a senhora Cardenas, acaba sendo morta. E em seguida, o Wilson Fisk fala que, na verdade, o Demolidor é um grande covarde. Porque eles são covardes. Com medo de sair das sombras. Por conta disso, Matt Murdock vai investigar quem matou a senhora Cardenas, a sua cliente. Foi o Wilson Fisk! E acaba caindo em uma armadilha, sendo levado diretamente para o Nobu. Vemos aqui que o Nobu, na verdade, é um soldado do Tentáculo, uma organização secreta que quer dominar o mundo e colocar ele nas sombras completa. Os dois acabam lutando em uma luta completamente brutal. Matt Murdock quase fica à beira da morte, até que ele consegue colocar chamas no Nobu, fazendo o cara morrer queimado. O Fisk chega no local, fala que foi ele quem matou a senhora Cardenas. Não tive prazer na morte dela. O Matt Murdock fica puto da vida e acaba lutando contra o rei do crime, porém acaba perdendo já que estava fraco demais e acaba fugindo pela janela. Fogg Nelson, que estava na frente do apartamento do Matt Murdock, escuta ele chegando pela janela, entra ali achando que era um bandido e descobre que o seu amigo na verdade é o Demolidor. Matt? No episódio 10, então, vemos um confronto do Fogg com o Matt Murdock, e os dois tendo uma baita de uma conversa. Você é cego mesmo? Matt Murdock conta tudo para o Fogg, e ele fica ainda mais bravo com o Matt por conta de tudo que os dois passaram juntos. E não me esconda droga nenhuma! Ensinou que minha cegueira não era uma deficiência. O Matt conta como seus poderes na verdade funcionam, enquanto isso vemos também o passado dos dois amigos e como eles se conheceram na faculdade. Mas você enxerga, né? É, de um certo ponto de vista. Não. Ali no passado, o Fogg acaba perguntando sobre uma namorada grega que o Matt Murdock acabou conhecendo, e a gente já pode concluir aqui que na verdade é Electra Natius, que foi ali adotada por uma família de magnatas gregos, que acaba aparecendo na segunda temporada. O nome dela é... O quê? A garota grega. E além disso, temos até mesmo uma referência a Star Wars em uma de suas conversas. O que procura, meu jovem padawan? Quando eles eram mais jovens e estavam fazendo um estágio em uma advocacia que protegia uma empresa chamada Roxxon. Essa empresa Roxxon, na verdade, é uma empresa que até mesmo ajudou a Hydra na Segunda Guerra Mundial e que fez diversas tramóias com diversos governos e que já apareceu em diversas produções da Marvel Studios. Além disso, temos a Karen Page, que leva o repórter Ben Urich para conhecer a mãe do rei do crime, que acaba contando que ele matou o seu pai. O Wilson só queria que ele parasse. Ele não teve culpa do que fez. Porém, enquanto isso, Wilson Fisk está dando uma festa para diversas pessoas ricas e poderosas e vemos ali algumas delas desmaiando, e a Vanessa sendo uma delas. O episódio termina com o Fogg terminando a amizade com o Matt Murdock
e saindo do escritório. Eu não teria escondido isso de você. No episódio 11, temos o Wilson Fisk ali tentando descobrir quem matou a Vanessa, enquanto ela se recupera no hospital. Matt conversa com a Claire novamente, que diz mais uma vez que ele deveria ter uma armadura para não ficar se machucando tanto. Você devia usar um tipo de armadura. Ele então tem a ideia de tentar descobrir quem está fazendo os trajes para o Rei do Crime. Matt acaba interrogando um dos agentes do Wilson Fisk, que conta quem faz os trajes para ele. Dá a faca na sua porta, eu quebro sua perna. Se pegar a outra arma presa atrás do cinto, eu te jogo do terraço. Ele chega lá e conhece o cara, que na verdade diz que faz tudo isso aqui forçado para que o Rei do Crime não mate a sua amiga. Eu quero impedir que ele machuque mais alguém. O Matt Murdock consegue convencer ele a criar o seu traje para derrotar o Wilson Fisk e deixar ele livre do controle do Fisk. Enquanto isso, o Wesley, o braço direito do Rei do Crime, acaba descobrindo que a Karen Page foi atrás da sua mãe. Ele sequestra a Karen Page e interroga ela em uma sala. Para ameaçá-la, coloca uma arma em cima da mesa. Você vai convencer, Sr. Jurek, que o Wilson Fisk é um bom homem. Porém, acaba se distraindo, indo atender o telefone. Ela pega a arma e acaba dando mais de 7 tiros no cara. Senhorita Page. O episódio 12 começa com ela tentando se limpar do sangue da morte que ela acabou ocasionando. Acaba encontrando o Fogg no escritório, que diz que quer os documentos do Wilson Fisk para continuar atrás do cara. A Vanessa acaba acordando e pede para o Wilson Fisk matar quem fez isso com ela. Em seguida, o Fisk descobre que o Wesley acabou morrendo e quase acaba matando um dos seus capangas por excesso de raiva. Ele era meu amigo! Era meu amigo! Karen Page vai atrás do Ben Urich para ele postar tudo o que ele tem do Rei do Crime, mesmo ele não querendo mais fazer isso e querendo desistir. É nesse momento também que o Fogg vai atrás da sua ex-namorada e conta todos os podres do Wilson Fisk. Matt Murdock acaba perseguindo um cego que trabalha para a Gal, que foi justamente uma informação que ele conseguiu através de uma conversa com o Ben Urich. Enquanto isso, Ben Urich discute com seu chefe para conseguir postar a publicação do Wilson Fisk. Eles acabam discutindo e ele fala que o seu chefe, na verdade, foi comprado pelo Rei do Crime. E aí, me diz, quanto Fisk está te pagando para isso? O que, obviamente, faz ele ser demitido do emprego. Matt Murdock, como Demolidor, invade os esconderijos da Gal, aonde ela acabava produzindo metanfetamina e acaba colocando fogo em todo lugar. A Gal foge e descobrimos que ela e o outro funcionário que trabalhava para o Rei do Crime foram os responsáveis por quase matarem a Vanessa. O Fisk descobre que o Ben Urich foi atrás da sua mãe, ele vai até a casa do cara e acaba matando ele enforcado com as suas próprias mãos. E nessa cena aqui temos mais uma referência à Batalha de Nova York. O último episódio começa com o velório de Ben Urich e o Fogg não compareceu. Isso porque ele ficou ali vasculhando e pesquisando diversas coisas para incriminar o Wilson Fisk. Rei do Crime descobre que o Leyland foi um dos responsáveis, junto com a Gal, em tentar matar a Vanessa. Ele então vai lá, se encontra com o cara e mata ele na hora. Antes de morrer, o Leyland acaba contando para o Wilson Fisk que ele tinha um policial que sabia todos os podres do Wilson Fisk escondido, como se servisse ali uma espécie de segurança para que ele não morresse. E vai contar toda a merda que fez. E o Rei do Crime manda procurar esse policial para matá-lo. O Fogg e o Matt acabam fazendo as pazes e através da sua super audição, ele acaba descobrindo que diversos policiais estão indo matar o policial que sabe tudo sobre o Rei do Crime. Owsley escondeu Hoffman na cidade. Vamos achar aquele miserável. Eles estudando os documentos que o Fogg tinha sobre o policial e sobre os arquivos do Wilson Fisk, acabam encontrando o local aonde o policial estava escondido. O Matt vai até lá como Demolidor, espanca todos os policiais e obriga o policial a contar tudo que ele sabe para a polícia. Se denunciar o Fisk, pode acertar as coisas. Com isso, ele leva diversas pessoas para a prisão, até mesmo políticos e pessoas da própria polícia presas, junto com o Rei do Crime também. O Rei do Crime vai preso, mas na direção de ir até a prisão, acaba contratando alguns mercenários para libertá-lo, enquanto Vanessa esperavam no helicóptero para fugirem juntos. Matt Murdock descobre pelas notícias, novamente, o mesmo âncora do final de Homem-Aranha 2, que o Rei do Crime tá tentando escapar e ele então se veste de Demolidor com o seu novo traje, extremamente parecido com o traje clássico dos quadrinhos,
encontra o rei do crime em um beco sem saída, espanca o cara e o entrega pra polícia. Fisk vai preso, Vanessa foge do país e o episódio termina com os três voltando ao trabalho juntos. Nelson e Murdoch, abacates da lei. Esse aqui foi todo o resumo com diversas referências e detalhes e detalhes da primeira temporada de Demolidor. Não esquece de deixar um like aqui para ajudar a gente que deu um baita trabalho. Até o próximo vídeo e...